Sabe aquele tipo de receita que até você se surpreende com o resultado? Esse doce de queijo é tão incrível que eu não poderia deixar de compartilhar com você. Essa é uma receita fácil que encanta o paladar e os olhos. Tenho certeza que você vai amar. Vamos lá para o passo a passo? Para essa receita, a primeira coisa que eu vou fazer é a calda. Eu vou precisar de 1 litro de água, 500 gramas de açúcar, pode ser açúcar cristal ou refinado, 12 unidades de cravo. Aqui eu tenho 3 pedaços de canela em pau. E agora eu vou levar para o fogo e vou esperar esse açúcar derreter. Vamos precisar de 700 gramas de queijo. Esse queijo aqui é o queijo coalho, mas você pode usar o queijo canastra ou o queijo Minas padrão, ou o queijo meia cura. Você pode triturar o queijo no processador, ou se você não tiver o processador, você pode usar o lado mais grosso do ralador. E vai fazer assim. Eu vou usar apenas queijo, ovos e farinha de trigo. E eu quero que você anote isso aí no seu caderninho, porque isso é muito importante para um excelente resultado. O ponto da massa depende do tamanho do ovo. Eu pesei aqui 150 gramas de farinha de trigo sem fermento. Pode ser que eu precise de mais farinha de trigo ou de menos farinha de trigo, mas eu vou falar todas as dicas e segredos para você. Se sobrar aqui farinha de trigo, eu vou pesar e dizer para você quanto que eu usei. E sabe aquilo que eu falo sempre? Só quando você coloca a mão na massa é que você vai entender o que eu estou falando. E quando você for quebrar os ovos, quebre um de cada vez e vá colocando. Não coloque os 5 aqui de uma só vez, porque se algum estiver estragado, aí você vai perder a sua porção ali de queijo. E uma outra coisa que eu gosto de fazer é de separar as gemas das claras. Eu passo as gemas aqui na peneira. E uma outra coisa é que eu não fico assim passando forte para lá e para cá. Eu faço isso, olha. Só para estourar aqui a película e as gemas, elas vão caindo aqui. Só o começo aqui que eu misturo com a colher, mas eu já vou colocar a mão na massa. Sempre aos poucos, porque isso depende do tamanho dos ovos. E também da umidade do queijo, né? Produção, você falou, gente! Já tô aqui de olho nesse... Como é que é o nome disso aí? Produção, você ama tanto, você chama bolinha de queijo. Doce de queijo, bolinha de queijo. É, e tem gente, viu, pessoal, que chama até de ameixa de queijo. Você já ouviu falar isso? Já ouvi falar, já. É, tem gente que chama de ameixa de queijo. Acho que eu prefiro doce de queijo. A nossa massa já está no ponto. É um ponto que ela não gruda em suas mãos, tá? Se você for fazer para encomendas, para vendas aí, o ideal é que você pese. Por que isso, Ediva? Para padronizar as bolinhas. Fica bonito quando você padroniza, sabe? Você pode fazer bolinhas maiores ou menores. Eu gosto de fazer com o peso de 8 gramas, porque depois que as bolinhas cozinham na calda que nós colocamos lá no fogo, ela aumenta o tamanho. Então, 8 gramas eu acho um tamanho assim legal, sabe? Linda, né? 8 gramas. E eu vou fazer assim com toda a massa aqui. Você também pode fazer formato tubinho, assim, olha. Você também pode fazer esse formato aqui.
E para que você tenha noção da quantidade, escreva aí no seu caderninho. 134 unidades com peso de 8 gramas e sobrou essa bolinha aqui com peso de 3 gramas. Agora eu vou levar as bolinhas para cozinhar na calda. E escreva essa dica aí porque ela é muito importante. Quando você colocar as bolinhas na calda, a calda tem que estar fervendo. Porque se ela não estiver fervendo, sabe o que pode acontecer? As bolinhas podem se desmanchar. Então escreva isso aí no seu caderninho porque isso é muito importante. Não coloque todas de uma só vez. Eu não posso nem falar para você quantas que eu vou assim colocar, porque isso depende do tamanho aí da sua panela. Se você escolher uma panela grande, você pode colocar todas as bolinhas, mas aqui eu vou colocar aos poucos. Essa quantidade aqui eu vou dividir em 3. Cada porção que eu colocar, eu vou esperar cozinhar por 20 minutos. A nossa calda ela já está fervendo, todo o açúcar aqui já derreteu e agora eu vou colocar as bolinhas. Outra dica para você escrever no seu caderninho: não pegue as bolinhas e coloque dentro da calda com suas mãos, porque você pode queimar as pontas dos seus dedos. O correto é você colocar em um utensílio assim. E só agora eu posso colocar na calda fervendo. Passado esse tempo, agora eu vou tirar aqui e vou colocar as outras, aproveitando a mesma calda. A última remessa da nossa bolinha. E escreva aí no seu caderninho: tudo que ferve, seca, não é verdade? Se você sentir necessidade, você vai fazer meia calda dessa receita aqui que eu lhe ensinei. E foi isso que eu fiz. Misture para que todas as bolinhas fiquem imersas, mergulhadas nessa deliciosa calda. E espere esfriar. Olha que doce lindo. Perfeito, né? Para conservar, você pode guardar em um pote de vidro com tampa. Se você for fazer para vendas, você pode escolher a embalagem aí de sua preferência. Tem essa menor, essa daqui de 250 ml, tem essa daqui de 500 ml. Vocês compram as embalagens em lojas de embalagens. Ou se você preferir, você pode colocar em potes assim, de vidros. Ai, gente, agora deixa eu experimentar, né? Deixa eu colocar aqui. Cheguei bem na hora, ó. Rapaz. Produção, você não deixou nem eu experimentar direito. Quer dizer, eu nem experimentei. Será que vão falar da minha xícarazinha, ó? Ai, 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 se eu descobrir alguém que falou dessa xícara, ai, ai, ai. Essa Fala aqui pra mim. É do tempo da minha avó. Tem história essa, não Oh, tem? Muitos doces já passaram por aqui. Vou pegar mais um pouquinho de Valeu. calda aqui. Olha. Já tá valendo? Uhum. Gente do céu. Sério. Nossa. Façam. Pode repetir?
Já? Tá quase. Eu vou morder uma, só para que vocês vejam a qualidade por dentro. Olha, Já pode repetir? produção. O povo vai... Tá vendo como eu sofro, pessoal? Olha, uma maciez. Não, sério, vocês têm que fazer. Façam na casa de vocês. Perfeita. Eu não vou falar nada. Eu tenho esse fio aqui, um fio de juta, vocês compram em armarinhos. Gente, é um mimo, sabe? É só um mimo ali para você agradar o seu cliente. Aqui eu passei o fio de juta aqui. Vou colocar a tag. É até uma etiqueta de sua preferência. Uma etiqueta que tenha o seu número, tá? Esse número aqui nem existe mais, viu, pessoal? É tanto que tá escrito aqui, ó, Pipocas Gourmet. Quando eu vendia as pipocas, eu colocava assim, nos saquinhos. Então, você pode pegar essa ideia aí para fazer. Olha que mimo. Gostou, produção? Amei. Olha, imagina receber um mimo desse. Olha só. Você vai me dar um pote desse aí? Vou.